Amados irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça do Senhor Deus esteja sobre vós, que o Senhor vos abençoe, vos guarde e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a cabeça e vos dê a paz em nome de Jesus. Mas, amados irmãos, nesse mundo, nos últimos dias, estamos passando por períodos difíceis, períodos trabalhosos, períodos que queremos trabalhar, mas não conseguimos. Período que alguns ainda têm algum dinheirinho guardado, mas pelo fato de haver muitas proibições, não estão conseguindo nem sair. É nessa questão que eu quero conversar hoje, amados irmãos e irmãs. Uma questão importantíssima para os nossos dias, já que estamos passando em tempos trabalhosos, tempos de uma carestia terrível, e que não vai parar por aí. A inflação está altíssima. Então eu posso afirmar com toda certeza, é tempo de fazermos economia. Qualquer poder aquisitivo, qualquer dinheiro a mais, para não sairmos gastando feito doido, sem controle algum. Está na hora de usarmos o bom senso, comprarmos aquilo que é o necessário, sem gastos desnecessários. Também economia, quem tiver um dinheirinho a mais, guarde, porque os tempos trabalhosos, não podemos viver dissolutamente, gastando sem cessar. E com relação a esta palavra, que inclui economia, eu lendo a Escritura, lá em Gênesis, veio esta palavra do Senhor a mim. E é o que eu quero compartilhar com vocês agora. Primeiro livro da Escritura Sagrada, Gênesis, no seu capítulo 41, que fala sobre o sonho de Faraó, sobre esse tempo de vacas gordas e vacas magras. Tempo que haveria grande colheita, abundante, e um tempo que chegaria que resultaria em grande carestia. E teve que ter alguém para intermediar toda essa situação aí, para governar e para fazer esta economia, guardar aquilo que estava sobrando no tempo de fartura. Então está aí o contexto, mas a leitura é melhor. No livro de Gênesis capítulo 41, e está escrito assim segundo a Escritura Sagrada: assim diz o Senhor dos Exércitos. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, e eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco
um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vagas magras e feias à vista, que subiam após delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. A fome consumirá a terra, prestem atenção, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois. Haverá fome, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta causa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos. Ajuntem, que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito. 7 anos de fome na terra do Egito, porque para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos,
Acharíamos um varão como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, eu tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a tua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafanat-Panea, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. 30 anos de idade. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus nos fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Todas as terras havia fome, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. A fome prevalece na terra do Egito no fim dos tempos. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Assim diz o Senhor dos exércitos, Senhor de toda a terra, Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas. Abençoado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. É isso, amados irmãos, caros irmãos e irmãs. É com esta palavra que eu quero fazer um comentário breve. É sobre economia de Deus. É o que o Senhor está nos aconselhando a fazer nesses tempos difíceis, nesses tempos agora que começarão a fartar a terra. Podemos dizer a terra do Egito, que é a terra onde os reis governam, os reis ímpios governam.
haverá grande fome, e esta fome já começou. Podemos dizer que o período de fome na terra começou. E agora, meus amados irmãos, o rei do Egito chamou um homem capaz, colocou um homem capaz para administrar no tempo de fartura. E este homem fez de acordo com o seu conhecimento que lhes foi dado pelo Senhor da glória. No tempo de fartura, ele colheu tudo e colocou nos celeiros. Guardou a fartura no tempo da fartura. Houve uma grande economia, uma rigorosa economia. Houve lá na palavra que ele disse que guardasse o quinto da terra. Então ele cobrou da toda a plantação, tirou o quinto da terra. O quinto da terra. Isto que houve naquela situação esta é uma porcentagem que foi tirada. Tudo deve ter organização. Voltando ao assunto que o nosso tempo dos últimos dias, estamos na reta final para concluir esse tempo aqui na terra. Se começamos o tempo de fome na terra, vamos dizer que vivemos na terra do Egito, e nos tempos anteriores a esse, eu sei que houve grande fartura. Agora, nesse tempo de fartura, eu quero falar aos irmãos, especificamente ao povo que se chama pelo nome de Deus. Por exemplo, alguém sabe se houve uma economia, se alguém guardou nos celeiros o que havia de fartura, e se houve esse alguém, quem recolheu, quem foi o responsável para administrar todo esse momento de riqueza, quando a terra estava produzindo a 30, 60, 100, um período de grande fartura? Falo com vocês, amigos, amados irmãos. Vocês conhecem esse tempo de fartura. Foram os vossos líderes que receberam, através dos dízimos e ofertas. Não é isso que vocês foram ensinados, nós todos fomos ensinados a contribuir com a 10ª parte do nosso rendimento? O texto de Malaquias 3:10, conhecido em toda a cristandade, principalmente no meio protestante, meio evangélico, tão pregado: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas eu quero dizer uma coisa, tem outras traduções que não diz casa do tesouro. Ele diz que é o lugar aonde se guarda o mantimento. Então, no tempo de fartura, amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que vocês, mesmo sem ter esta noção, vocês já economizaram, vocês repassaram todos os anos que vocês contribuíram e contribuem até neste exato momento, repassaram para os administradores, para os mordomos. Eles foram os responsáveis pela economia de vocês. Eles levaram o que vocês conduziram a eles, a 10ª parte do teu salário. Eles são as pessoas, os banqueiros, vamos pegar esse exemplo. Eles pegaram o dinheiro de vocês e colocaram
na poupança. O dinheiro que a gente economiza, principalmente nós assalariados, colocamos nosso dinheiro na poupança, que é a casa do tesouro, como diz a palavra, para que haja mantimento na minha casa. E vocês, amados irmãos, a casa que vocês devolveram seus dízimos e as suas ofertas, é a casa de Deus. Deus está te dizendo, para que haja mantimento na minha casa. Não é o rei do Egito que está falando agora, é o Senhor dos exércitos, o Senhor criador de todas as coisas, é o nosso papai do céu. Os administradores, os mordomos, os trabalhadores guardaram na casa de Deus, isto é, na casa do nosso Pai. Isto mesmo, amados irmãos, esta é uma grande notícia que eu lhes trago agora. Vocês não precisam passar tanta necessidade mais. Vocês podem ir na casa do papai, porque na casa do papai há fartura. Vocês depositaram lá. E esse depósito é para este exato momento que nós estamos vivendo agora. Porque o tempo da fome, fome gravíssima, começou em nossos dias. Então, se você, amado irmão, irmã, foi um contribuinte na sua vida, não importa quanto tempo você contribuiu, não importa se você começou e parou, ou se você fez o primeiro depósito e continua até hoje. Muitos começaram e morreram fazendo esse depósito na poupança e nem chegaram a usufruir desse depósito, desse dinheiro da poupança. Mas nós, sim, nós agora, é o nosso direito, sim. Nós podemos ir na casa do tesouro. Nós podemos ir, sim, agora, atrás desses administradores que cobraram durante tantos anos a parte, o décimo e as ofertas que receberam tanto nome, a oferta das primícias, a oferta das alçadas e as ofertas que foram sendo criadas de vários mais variados nomes. Vocês contribuíram, agora vão aos administradores e peçam pão a eles. Vocês guardaram, e todos nós sabemos, se eu colocar o dinheiro na poupança, aquele dinheiro é meu, eu posso ir lá e pegar a qualquer momento, quando eu desejar. Mas como vocês vivem em comunidade, tem uma pessoa que foi responsável para recolher tudo isso, então ele faz a intermediação agora. Porque eles têm vivido durante todos esses anos da boa gordura das ovelhas, que são vocês, que somos nós. Eles viveram regaladamente e vivem até hoje, e até acumularam riqueza com o dinheiro que foi depositado no banco, na casa do tesouro. Eles estão vivendo regaladamente. Estão vivendo do melhor da gordura, da nossa gordura, do melhor da nossa lã, do melhor do nosso esforço, do nosso trabalho. Porque nós trabalhamos sim, porque a palavra diz, do suor do seu rosto você viverá. Então, aquilo que nós depositamos lá, veio do suor do nosso rosto. Nós depositamos o dinheiro do nosso trabalho, a 10ª parte, e as ofertas também foram depositadas lá. E isso, há o rendimento de todos os anos, há o rendimento, sim. Há juros nisso. Então, se você fez um depósito, ou 2, ou 3, ou 1.000, ou 2.000, esse depósito tem os juros. Pode ir lá nos administradores e pegar a sua parte agora. E você tem direito, porque aquilo que você depositou é seu.
deve ser repartido agora, já que estamos em irmandade. Não é isso que chamam? Não nos chamamos de irmãos? Assim como o próprio Senhor Jesus disse. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, verso 8, que vós todos sois irmãos. Então, está na hora de agora da ajuda mútua. Sim, vamos nos unir, vamos deixar da desunião, vamos colocar a oração do Senhor Jesus, quando ele proferiu no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, que a essência da oração, que todos sejam um, assim como nós somos um, meu Pai amados. A unidade agora. Chega de divisão, chega de separação. Ninguém é melhor que o outro no momento de dificuldade agora. É momento de sermos um. É na unidade que seremos fortes. Na unidade somos fortes. Nós podemos derrotar qualquer inimigo em nome de Jesus. Santo Deus Todo-Poderoso, que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado, que esta palavra seja espalhada agora como uma palavra de Deus, porque como lhe disse ao profeta Jeremias, o que saiu da minha boca, a palavra que saiu da minha boca, ela vai cumprir, porque eu zelo pela minha palavra, ela vai prosperar, que esta palavra que foi anunciada agora, ela prospere a 30, a 60, assim, em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Abençoado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso, santidade ao Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus, louvado seja o seu nome, de eternidade em eternidade, de geração em geração, graças a Deus. Fui!